Olá, povo de Rio Mafra, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo com a Dirce e hoje com uma pessoa especial, o Edson, que está aqui conosco, que vai nos falar um pouquinho, nos mostrar um pouquinho o que é a canoa, o que é a Athena, como esse serviço, essa prestação de serviço atua em nosso município, fora do nosso município também, mas que abrange o município de Mafra e Rio Negro também. Então, eu vou pedir que o Edson se apresente, por gentileza. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite de estar aqui com você, conversando, dialogando, e também por ter nos feito honrado com a sua visita lá na Athena. Então, primeiramente, agradeço. Bom, meu nome é Edson Eck, eu sou psicólogo de formação, né? Atuo na área da dependência química, na área da psicologia, com esse tema, dependência química, já há 22 anos que eu trabalho com esse tema, convivendo o tempo todo com a dependência química e com os dependentes químicos, com as pessoas, a família. E então, estar aqui hoje, poder falar da Athena é muito legal. Assim, a Canoa, como já é um segundo serviço que surge, que brota dentro da Athena, então vai ser ótimo. Eu sou conselheiro de saúde, sou conselheiro de assistência social do Conselho de Assistência. Atualmente sou vice-presidente, já fui presidente do Conselho de Saúde, fui presidente do Conselho de Assistência. E a gente sempre procura participar também como instituição, né, na construção de política pública, da discussão da política pública, e que eu acho que é importante para que o cidadão possa ser atendido. Então a ideia da instituição é exatamente essa, atender as pessoas. Que legal. Então, eu estive, como o Edson falou, estive visitando tanto a Canoa como a Athena. O primeiro contato foi ali na Canoa. E eu gostaria que você explicasse para a população o que abrange a Canoa, que às vezes eles falam Athena, eles acham que só existe a Canoa, não conhece a Athena lá no Rio Branco. E são serviços totalmente distintos, né, um do outro. Então, a Athena é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos. Tem uma associação, uma diretoria, no qual o presidente é o Rodrigo Bueno. Tem mais os outros diretores, então é constituída dessa forma, tem um estatuto, como é o Hospital de Mafra, como é a PAI, como é a Lar da Georgette, enfim, é uma associação. Apesar de eu ser um dos fundadores e idealizador das ideias, eu não sou dono dela no sentido de que quando eu morrer, vai ficar para a população, alguém vai ter que o trabalho continua. A gente espera, né, fazendo de tudo para que continue. Então, a Associação Terapêutica Novo Amanhecer, a Athena, hoje, ela tem vários serviços. Então, nós temos dois serviços. Um serviço que é o que começou tudo, que é o serviço da saúde, da comunidade terapêutica, que é um modelo psicossocial de acolhimento voluntário, ou seja, o paciente tem que querer estar lá, você viu lá, é totalmente aberto, então os acolhidos, eles podem ir e vir, o cuidado é um cuidado em liberdade, e a gente busca essa relação com a família, com a sociedade, e essa reinteração no sentido dele com o mundo novamente. Então esse é um serviço de saúde que precisa passar pela triagem para acessar esse serviço. Esse serviço, Dirce, talvez você vá perguntar para frente, mas ele tem um cofinanciamento público nas 3 esferas. Então nós temos pelo Fundo Municipal de Saúde de Mafra, que eu posso atender mafrense. Eu tenho um convênio com o Fundo Municipal do Estado de Saúde, que eu posso atender catarinense, que são 10 vagas. Via Cisreg. Via Cisreg. E o município são 8 vagas para atender mafrense. E temos um convênio com o governo federal, já desde 2013, com o Estado também desde 2013, e que nós temos hoje financiamento de 19 leitos. O do governo federal é uma portaria interministerial, então vem recurso da saúde, da assistência, da justiça, do trabalho, da educação, porque eles compreendem que o problema da questão da dependência química envolve, é transversal, então envolve todas as políticas, as áreas, né? Tem a evasão da escola que gera uso de droga, então o trabalho tem muitas pessoas que têm problema com droga, enfim, então eles, na justiça tem pessoas com problema, então eles entendem que o tratamento deve ser dividido, então hoje ainda está agora está no novo, antigamente estava no governo do Bolsonaro, na cidadania, agora está no desenvolvimento e combate à fome da família, lá, bem cumprido lá. E também isso. E uma coisa importante naquela época que eu acho
uma das coisas que eu acho importante do último governo, que ele separou a Senad da Senapred. Então ele criou a Senad para redução da demanda e tráfico e crime organizado, e criou a Senapred naquela época, que era tudo dentro da Senad. A gente recebia recurso via Senad. E criou-se a Senapred dentro do Ministério da Cidadania para tratamento, reinserção social e tal. E hoje agora tem um outro nome, o departamento chama-se DACTA, mas está separado também. Então, só que agora também melhorou em alguns aspectos, porque não se fala mais da comunidade terapêutica, mas apoio a instituições que fazem acolhimento, entendeu? Não ficou só a comunidade terapêutica, porque tem uma discussão muito grande entre a comunidade terapêutica, a redução de danos, ou a abstinência e a redução de danos, que um dia a gente podia até fazer uma discussão, você trazer para a gente, discussão não, para a gente conversar, para eu tentar falar que não tem nada a ver, é tudo igual, só que são olhares diferentes sobre a mesma coisa e com finalidades que convergem para a mesma coisa. Então, aquilo que a gente estava falando aqui em off, às vezes tem coisas que convergem, a gente não quer dialogar, mas vamos conversar naquilo que converge, que é importante, né? Então, hoje a gente tem para oferecer aqui para a Mafra e região de 37 leitos. 37. Gratuitos para as pessoas, não é gratuito porque ou o município paga ou o Estado paga. Eu digo gratuito para o acesso dessas pessoas a esse serviço. Então não pode ter uma internação compulsória, por Nós exemplo, não, isso. Assim, interessante essa sua pergunta. Então, no Brasil existem 3 formas de internamento dentro da área da saúde mental. Você tem o internamento compulsório, que é quando o juiz, através de um laudo psiquiátrico, determina o internamento dessa pessoa. Isso é compulsório. Normalmente é SUS. O tratamento involuntário é quando a família ou os familiares internam essa pessoa, contrata uma clínica, ela vem, faz um resgate, enfim, e a família assume a responsabilidade e a clínica tem 72 horas para comunicar ao Ministério Público que eles estão com uma pessoa lá involuntária. E o nosso serviço, que é o voluntário, que é quando o paciente tem questão, então ele não pode estar alcoolizado, ele tem que estar com as suas funções mentais apto para dizer, tá bom, eu quero participar disso daqui, porque ele pode abortar isso. Mudar de vida. Isso, ele pode abortar isso também a qualquer momento, sem nenhum tipo de restrição, com direito a encaminhamento para outro serviço, se assim ele quiser. Então, no Brasil é assim que funcionam os internamentos. A lei 10.216, que é a lei da luta antimanicomial. Então, essa é a lei que regula os internamentos no Brasil, que funciona dessa forma. Então, nesse sentido, a Atena tem um serviço que é lá no Rio Branco, que passa ali pela triagem do lado do centro de serviço, pela Bruna, que é a nossa psicóloga, e você vai acessar um serviço de saúde. E a gente também tem, como você falou, uma unidade em Canoinhas hoje, que eu acho que é bem importante eu falar sobre isso, que acolhe mulheres dependentes químicas. Só que a gente só tem 15 vagas, 10 vagas pelo Estado de Santa Catarina, pelo CISEG, pelo Fundo Municipal do Estado de Saúde, e 5 vagas de Mafra, mas estão todas lotadas. Nossa, está cheio. E tem fila de espera já. Então, porque tem muito pouco serviço para mulheres, no Estado de Santa Catarina tem pouquíssimos, no Paraná também, no Brasil tem pouco serviço para isso. Eu me senti tocado para fazer isso, a gente acabou recebendo um espaço lá para fazer esse serviço, e desde então a gente começou esse trabalho com as mulheres lá. Mesmo caminho, tem que passar pela triagem para acessar um serviço que tem a ver com saúde. Sim. Aí você falou da Canoa. A Canoa é um outro serviço que surge, que é como é que eu vou chamar? Um legado da pandemia. O que aconteceu? Desde 2009, quando a secretária de assistência, puxa, como é que eu esqueci o nome dela? Davé, sobre o nome dela, não é Mike, Mike é assistente social. Mike é assistente. Esqueci o nome dela agora. Ela foi, mas é um pecado esquecer o nome dela, assim, porque ela era uma assistente social e ela era secretária. Se eu não estiver enganado, no governo do Jango, se eu não estiver aqui fugindo também das minhas capacidades, e ela me procurou para ter uma vaga para atender pessoas que estavam em trânsito. Sim. Ou de alguma forma. E naquela época era o governo do estado que pagava, o governo Colombo, que era o que estava lá. Então era um serviço de alta complexidade. Então nós começamos naquele momento, a casa ali do lado do centro de serviço da prefeitura, era a segunda parte do tratamento, então a gente tinha lá 2 leitos que era para esse serviço.
Quando foi caminhando, a gente sempre recebia um recurso do Estado, era um recurso pequeno, mas a gente recebia um recurso que era do Estado para manter esse serviço, para acolher essas 2 pessoas. Esse tinha mais, 3 ou 4, mas a gente sempre lidou muito bem. Quando veio a pandemia, Dirce, parou os ônibus, parou os trânsitos, isso. As pessoas, elas circulam. As pessoas que usam as ruas, que estão em situação de rua, ou que usam as ruas para viver, muitas delas fazem trânsito. Então elas são sempre caminhando, andando para lá e para cá. Quando deu a pandemia e um lockdown, parou tudo. Rodoviária e tal. O que aconteceu? Todo mundo ficou em casa também. Essas pessoas ficaram visíveis. O que era invisível se tornou muito visível. Sim. E as pessoas que estavam nessa situação passaram a ser enxergadas. Até porque elas também não podiam ir e ficaram aí. Naquela época, claro, houve várias demandas dos governos, enfim, e o governo federal arrumou um recurso para atender esse público. Sim. Mafra, naquele momento, recebeu alguns valores para o lar dos velhinhos, enfim, e para esse serviço especificamente veio R$230 mil. 230 mil reais. Eu participei de uma live que eu estava com o secretário nacional, que era o Quirino, e ele falou que havia recurso e que poderiam ser acessados para atender essa demanda de pessoas da população de rua. Eu procurei na época a secretária Kátia, fui até ela e falei, você tem esse recurso, vai fazer o quê? Porque ela poderia contratar um hotel, podia fazer qualquer coisa. Ela disse, podemos negociar para fazer um serviço. Eu falei, tá bom. Então ela fez o repasse desse recurso, eu estruturei todinho o serviço, puxei todo o tratamento lá para o Rio Branco, e essa casa hoje, que é ao lado do centro de serviço, que é uma casa que nós estamos lá, era uma casa construída pela Igreja Nossa Senhora Aparecida de Mafra, que era um albergue para atender pessoas de rua. Hoje ela está fazendo exatamente a função que um dia a igreja pensou em fazer. Então, até o padre da época, ele sempre visita lá, porque ele ficou feliz de saber que está sendo utilizado para isso. Então, aí naquele momento a gente pega esse recurso, estrutura, e a partir daquele momento, nós, de junho até dezembro, recebemos esse recurso. Eu fiz um TAC, meio que por conta, esse recurso ainda deu até maio, se eu não estiver enganado, do ano seguinte, 2021. Então, ficou um ano com esses 200 e poucos mil, atendendo as pessoas totalmente gratuitamente, e nós oferecendo moradia, alimentação, enfim, tudo que precisa, 18 vagas para atender demanda, enfim, para atender essa população. Quando terminou esse recurso, e aí começou a voltar as questões, o município, daí, através do governo do Emerson Mas, através da Dani, a Daniele Condor, acho que é a secretária de Assistência Social, ela meio que falou, não, a gente precisa continuar com esse serviço, porque esse é um serviço, Mafra tem um lugar, ela é um entroncamento, BR-116, 280, então você tem um fluxo de pessoas, assim, nós temos pessoas venezuelanas, haitianas, cubanas, enfim, hoje a gente também tem essa demanda de pessoas que estão vindo, imigrantes, né? Então, aí a Dani, a gente fez um credenciamento junto com o governo do Emerson Mas, e então, a partir de hoje, esse serviço ele é do município. O município hoje tem 18 vagas financiadas lá para atender pessoas que estão pessoas que estão na rua, utilizando as ruas para viver. Então, se elas quiserem sair da rua, quiserem alçar ou elas vêm para o hospital, às vezes não tem onde ficar, elas podem ir lá, na maternidade, pessoas que são egressas do presídio, podem ir para esse lugar. Ali não é tratamento, entendeu, Dirce? Sim, ali é um acolhimento. Uma casa de passagem. Isso, uma casa de passagem que as pessoas podem até ficar 3 meses. Mas aí a assistente social que a gente tem, a Selma, ela vai discutindo cada caso, e a gente também faz parte da rede, tem uma discussão uma vez por mês com CRAS, com CREAS. Então a gente tem um serviço que ajuda essas pessoas. Se elas quiserem sair, onde é que elas querem estar usando droga? Pode ir para a comunidade. Então elas procuram, eu quero ir embora para algum lugar, a gente dá passagem. Então virou um serviço que atende essa população que precisa de cuidado. E que, Dirce, querendo ou não, vai aumentar cada vez mais, e precisa, acho que cada município vai ter que dar a sua contribuição, e hoje Rio Negro também financiou vaga lá. Que bom. Então, através da secretária Eliane, né, e do James, do prefeito James, a gente firmou esse mês agora um contrato lá com 8 vagas. Então nós temos lá
um espaço específico para Rio Negro que tem 8 vagas. Então 18 vagas são de Mafra, 8 vagas são de Rio Negro, e aí eles mandam as pessoas lá. Então Mafra e Rio Negro hoje tem um lugar, um dia muito frio, qualquer coisa, tem um espaço lá super bem cuidado, tem profissionais que trabalham, tem toda uma equipe lá, é 24 horas, inclusive o funcionário da noite não dorme, ele está lá o tempo todo. A Mafra tem uma rede muito bem estruturada. Então a pessoa é encontrada na rua, polícia, já sabe disso, leva para a UPA nos leva para nós. Então é uma rede que funciona. Hoje não precisa ligar para a secretária. Claro, às vezes liga, alguém liga, ou ligam para mim. Da Câmara de Vereadores já ligaram, tem uma pessoa que não, você encaminha assim, assim. Normalmente a gente pede que chame, às vezes o SAMU leva para a UPA já leva lá, com a ambulância. Então é um acolhimento para essas pessoas, que não cabe aqui nenhum tipo de julgamento, o que leva essas pessoas a estarem nessa condição, mas são pessoas que precisam de alguma maneira de um atendimento e que a gente oferece para ela. E com uma possibilidade, inclusive, se ela assim quiser, de alçar um outro status social, se assim ela quiser. Se ela quiser sair algo disso. Que eu achei interessante, né, que lá mesmo tem assistente social, tem o psicólogo, que também vai dar esse atendimento para eles, vai conversar com eles, vai tentar entender o porquê que está nessa situação e ver de que forma que pode encaminhar. Isso que eu achei interessante, que não é só um local para a pessoa ir lá comer e dormir. Não. Né? É um local que tem uma estrutura que está... E aí com a rede, disso, a gente também, a pessoa está sem documento, a gente faz todo o processo, conseguir documento, então a gente tem a parceria com o CRAS Central, que ajuda a gente a fazer os encaminhamentos, o CREAS, então a gente faz parte, ajuda a rede também nos ajuda, e a rede nos ajuda, nós somos parte integrante da rede, né? Então nós vamos nos ajudando para tentar amenizar esse problema. Então a Athena tem essa estrutura hoje, faz serviço de tratamento de dependência química para homens e mulheres e também atende na assistência social pessoas que estão em situação de rua. Mulheres vítimas de violência, já ficaram lá. Famílias inteiras, às vezes precisam ficar lá, a gente tem um espaço para isso. A gente sempre, às vezes tem mulheres, né, às vezes vítimas de violência, então a gente acolhe também, até tem um quarto específico. Até que a gente tenha um espaço específico. Parece que existe a possibilidade de ter um espaço específico para atender a demanda das mulheres vítimas de violência, né, que, assim, gostaria muito de me colocar à disposição. Eu faço parte de um movimento de homens chamado Guerreiros do Coração. E eu sempre tenho uma visão que, além de cuidar dessas mulheres que são vítimas, também a gente pode um dia conversar mais sobre isso, a gente precisa cuidar desses homens e eles vão... E o Guerreiros do Coração é um movimento de homens que vem para tentar ajudar esses homens. Entendeu? Então, um dia que vocês fizerem, a gente vai fazer isso voluntariamente e a gente está à disposição. Que legal, porque agora na Câmara nós temos a Procuradoria da Mulher e a gente está fazendo alguns debates com relação a essas questões. Eu trouxe o movimento para a Mafra, então hoje já tem alguns homens aqui que a gente poderia fazer grupo com esses homens, porque quando uma mulher vai escutar esses homens, ela também vai, assim, com a cabeça, assim, ele violentou uma mulher. Então nós não vamos ter com esse juízo, mas vamos tentar ouvi-lo e tentar ver o que a gente pode fazer para essa pessoa não voltar a repetir tal situação. Um dia, se quiser falar sobre os guerreiros, também a gente pode vir aqui conversar sobre isso também. Com certeza vamos marcar. Então, isso que eu acho interessante é toda essa estrutura que vocês têm, né? E tem as regras, né? Sim, tem horário que pode entrar, horário de levantar para tomar o café. Isso que é legal, né? Porque você não fica lá, não é um oba-oba, né? Você entra lá, você tem regras específicas. Em ambos os lugares, na comunidade terapêutica, muito mais, ela nasce na ideia da democracia, então o nome da Athena tem essa coisa da democracia. Então tem as regras são constituídas a partir do diálogo, né? Às vezes a gente vai fazer as normas lá, e aí eles começam a escrever, eu falo, você acha que é fácil ser deputado, ser vereador? Porque não é, aí porque quando a gente vai escrever as normas, eu falo, você tem que escrever para todo mundo entender. Aí fica difícil. Eles todos começam a perceber que não é fácil criar uma lei, ou criar uma regra, ou uma coisa assim, né? Então lá na comunidade tem uma coisa muito mais funcional. Na casa ali, na Canoa, que é Casa de Acolhimento Novo Amanhecer, o nome Canoa é um nome filosófico meu, e também tem regras, tem normas, mas é mais ameno, é mais suave, porque a pessoa que está na rua, não dá para você colocar ela num monte de regra, ela não vai seguir, e ela vai embora. Então você tem que ter um jeito, porque é um mundo dela, e dentro desse mundo cultural dela, a gente
a gente tem que ir se adequando, né, na nossa cultura, com a cultura deles, com as ideias deles, que não é certo nem errado, nem a nossa é certa e errada, mas são pessoas se encontrando com ideias bastante diferentes, de visão de mundo muito diferentes. Sim. Um dia eu falei, conversando com um deles, ele disse assim, o senhor tem boleto para pagar, né? Ele falou, eu não tenho. Olha só. Você fica pensando, pá, porque para algumas pessoas, diz que estão ali, é um estilo de vida. Não assim, não usam droga, eu falo, não quero mais, eu quero fazer isso aqui. Eu já conheci o Brasil, o cara vem de bicicleta, passa ali, dorme. Tem várias coisas interessantes nessa história toda. Tipo, cansei de tudo e vou... E não pagar boleto já é um bom começo. Imagina. Ai, mas que legal, Edson. A gente tá, como a gente falou, se for para conversar, a gente fica conversando uma tarde toda, né? Mas eu achei importante trazer essa entrevista para o pessoal saber que nós temos esse serviço, né, que o município disponibiliza ou auxilia, né, dentro dessa rede que tem dentro do município, tem esse serviço, porque às vezes a pessoa olha alguém na rua, não sabe o que fazer, né, então liga para assistência social ou liga diretamente na canoa, manda lá na UPA, chama a polícia, chama o bombeiro, o SAMU, chama alguém, né? Que o bombeiro é mais difícil ir, mas o SAMU tem que ir, né? O SAMU, isso, chama alguém que vai ter destinação dessa pessoa, só que nada obrigatório. Né? Tudo a pessoa tem que querer, ela tem que querer sair da rua, ela tem que querer sair do vício, né? Ela não tem como obrigar. Nós temos um site, né, o www.atenamafra.org.br, se alguém, né, dos seus seguidores quiser acessar, pode. E o telefone da canoa é o 47 3643 8382. 3643 8382. E é o WhatsApp. Então você pode guardar esse número como canoa. Se tiver olha, então com uma pessoa aqui, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode, de repente, dar um norte aí para a pessoa, encaminhar essa pessoa. Às vezes o frio, acho que o frio, assim, o verão é de boa, mas o inverno é difícil, né? Então quando dá aqueles dias, aquela semanona bem braba gelada mesmo, a gente precisa dar uma atenção especial, né? E também, assim, se as pessoas quiserem, eu quero fazer uma doação de roupa, de calçado, de mantimento, vocês também recebem em ambos os... Então, quem quiser doar alimento é sempre bem-vindo. Mas a gente sempre precisa... Agora, eu vim de uma reunião, que eu estava numa reunião lá na Canoa, inclusive, reunião geral lá. A gente está precisando de cobertor. De cobertor. Porque a gente até tem umas mantinhas lá, mas a gente está precisando, são 26 vagas. Então, a gente está precisando de cobertor. Então, se de repente alguém tiver alguns cobertores, entre em contato contigo, você tem meu contato, enfim, entra contato com a Atena mesmo, a gente vai buscar, a gente vai pegar. A gente está fazendo uma campanha agora dos cobertores. Mas, assim, fronha, lençol, roupa toalha, porque as pessoas chegam lá, elas não têm nada. Entendeu? Então, toda essa ajuda, às vezes os hotéis aqui nos ajudam também. Então, às vezes a pessoa quer lá trocar sua cama, mesa e banho por novos, então nos doa, que é muito bem-vindo, que a gente acaba colocando lá para utilização deles. Então, olha, se você tem algo para doação, tanto alimento como roupa de cama, cobertor, o que você tiver, pode entrar em contato comigo, manda ali no Messenger, no Insta, no WhatsApp, que fica disponível também aí nos canais do Rio Mafra Mix, né? E a gente encaminha para o Edson, encaminha para o pessoal. A Atena também tem Facebook e Instagram. Eu acho que é Atena Mafra. @ não sei o que, e entra lá. É a Bruna que cuida desse negócio. Então você pode acessar lá também, curtir, enfim, ou querer falar com nós também, não tem problema. Pode ser tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Tá certo, Edson. Eu pesquisei aqui o nome da secretária, que eu vi que você queria muito falar, Áurea. Áurea. Se você estiver me vendo, Áurea Bastos da Vé. Isso. Você me perdoa, porque eu devo muito a ela, assim, ela foi até mim lá na Atena, eu estava na canoa, eu falei, nossa, a secretária vindo, eu falei, que bons ventos lhe trazem. Ela falou, eu preciso de uma ajuda e quero fazer uma parceria com você. Foi em 2009. Olha então só, ela começou esse serviço de casa e passagem. Acho que depois a secretária Kátia dá essa outra incrementada, né, a partir do recurso. E a Dani
ela acaba sustentando como um serviço que pode ser um legado que fique para o município, o que eu acho ótimo, que vai atender uma demanda de pessoas. É necessário, né? Então, Áurea, se você está me vendo, um grande beijo, me desculpa o lapso de não lembrar, acho que eu estou envelhecendo. Será? Não, a gente não envelhece. Então, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Pela disponibilidade de você estar aqui, e eu quero parabenizar e agradecer pelo serviço que você presta, né, ao município, a todos os municípios, não só de Mafra, mas Rio Negro e as cidades vizinhas, né? Que Deus lhe dê muita saúde para que você continue com esse trabalho tão efetivo diretamente ao município, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, e como você é vereadora, a gente também, eu sempre faço assim, ó, a gente sempre teve ajuda dos entes públicos. Então, todos os prefeitos e vereadores que passaram, sempre olharam com muito generosidade, com esse olhar que você está falando, de um trabalho, assim, sério, sempre foi um trabalho sério, justo. Bom, eu não sei, porque bom é uma questão de critério, mas sério sempre foi. Tanto que eu comecei debaixo da árvore, a Atena, hoje a Atena é uma coisa grande, está tomando outros caminhos. Tá lindo. Então eu queria agradecer também, você como uma pessoa também do setor público, que sempre também nos fortalecem, acreditando no nosso trabalho. E também como representante dos cidadãos, né, das pessoas que você também está aqui, né? A gente agradece porque a população sempre respondeu positivamente. Sim. Quando tem que, às vezes, uma chamada, uma ajuda. Então as pessoas são de bom coração, todo mundo tem algo bom, né? Ninguém é tão ruim que não tem algo bom e nem tão bom que não tem algo ruim. Isso. Então eu acho que é um pouco yin-yang, mas eu acho que a gente, então agradecer também a população mafrense que acolheu também a Atena, entendeu a proposta e também nos ajuda. Então eu que agradeço a sua confiança de me trazer aqui e me convidar para vir no seu programa. Eu espero que a gente possa conversar outros momentos. Eu venho com o maior prazer. Tá bom. Eu que agradeço também a todo o seu público que deve ser fiel. Então agradeço a eles a assistir o nosso programa e talvez curtir alguma coisa. Isso também é bem importante, que levem essa mensagem de paz, de amor, que a gente está precisando muito. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está conosco. E fiquem com Deus. Mais uma semana abençoada. Um beijo no coração.